Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eu estou acá de novo para hablar con ustedes, hermanitos, sobre ella, la tercera vía, hermanos. Ressuscitaram a Nath morta de novo, por meio de quem? Dele, o ex-BBB, Pedro Bial. É assim, quando tá sem saber o que fazer, o Bial olha para o céu e fala: quem eu chamo aqui para dizer que é o novo nome da terceira via? Ele fez isso com o Moro, lembre-se, eles lançaram. O Moro foi lançado como terceira via no programa do Bial, né? Depois dele já ter ido um dia lá antes e não ter lido um biografia, eu não sabia a biografia. Qual biografia? Você gosta de biografia? Ah, cite uma. Não tem, não sei. Não conseguiu falar uma, nem inventar um nome qualquer. Churchill, né? Qualquer coisa, ele podia falar o nome de qualquer um. Se ele falasse o nome do Garrincha, ele acertava uma biografia. Mas o cara não tinha sequer lembrança remota. Então, e agora, Joaquim Barbosa. Hoje, saiu matéria, a Folha, provavelmente já sabendo que ia ter essa entrevista, ela contratou, e a gente vê as coisas pelas frestas, né? A matéria da Folha sequer é assinada, gente. É assim, colaboração para o UOL. Colaboração para o UOL. Colocaram estagiário, tadinho. Não quero sacanear o amigo jornalista, mas pegaram alguém para ficar acordado até de madrugada, porque o cara publicou a matéria 4h24. Materão, né? Pá, destaque no UOL. Você vê que assim, sai no Bial, ninguém vê, porque está todo mundo dormindo, aí no dia seguinte explode na Folha, deve ter dado no Globo e tal. Aí o Joaquim Barbosa dizendo assim: olha, eu estou na pista, estou aqui na prateleira. Se alguém quiser que eu seja, eu posso ser. Né? Mas por que o Moro não deu certo? Porque ele confiou no Bolsonaro. Então, para ser terceira via, você tem que falar mal do Lula e do Bolsonaro. E ele já começou, né, ensaiando. Deve ter feito. Ele não fez aula com fonoaudiólogo, mas deve ter sido feito com os estrategistas da Globo. Fez lá com eles uma disciplina, que é como ser terceira via no Brasil e não chegar em lugar nenhum. Aí o Joaquim Barbosa, no final do texto da Folha, a coisa que eu achei, olha, tudo bem, Joaquim Barbosa quer ser... vai apresentando, falando da entrevista. Ele falou, ainda não formei minha opinião, mas com certeza jamais votaria em Jair Bolsonaro sobre um segundo turno, né? Deixando claro que explicou por que deixou de ser candidato em 2018. Aí, eleições de 2022. Barbosa respondeu ainda sobre a possibilidade de se candidatar em 2022, caso veja a reeleição de Bolsonaro como algo certo de acontecer. Então, não vai ser, né, amigo? Algo certo de acontecer. Abre aspas. Em princípio, sim. Mas o prazo está curto e não tenho mais filiação partidária. Não procurei nenhum partido. Abre as portas, né? Estou tocando minha vida. Essa decisão teria que ser tomada até o começo de abril. Não sei se tem partidos por aí que querem uma pessoa tão ranzinza como eu, completou. Aí, lá no final, o jornalista da Folha fala... PSB, questionado, declarou no ao governo, seus pilares na social. PSDB é membro amador, no PD, em certos aspectos, no primeiro governo, no Lula, havia uma ambiência social-democrática, mas a partir do momento em que outros assuntos entraram em jogo, mudou. Aí, lá no final, fala que ele está querendo... Enorme a matéria, hein, gente? Caramba, se eles pagaram por linha isso aqui... que ele tem ele é cobiçado pelo PSD do Kassab e pela União Brasil. Gente,
Só esse jornalista sabe que ele é cobiçado por esses dois partidos. Até agora eu nunca tinha ouvido falar que o Joaquim Barbosa era cobiçado para ser candidato à presidência da República pelo partido do Kassab ou pelo partido, né, da União Brasil, lá o PUB ou UB, ou seja lá o que for. O que significa isso? Significa que, de novo, a mídia brasileira, ou como diria Paulo Henrique Amorim, o PIG, né, tenta lançar um candidato para se contrapor ao que parece estar definido um segundo turno, se houver segundo turno, entre Lula e Bolsonaro. Não tem espaço para a terceira via no Brasil de hoje, pelo menos. E, de alguma maneira, as terceiras vias aqui sempre foram derrotadas. Nas eleições, desde 89, né, que se definem mais pelas pontas do que pelo meio. Era o Collor e o Lula. O Fernando Henrique pegou uma ponta, jogou e trouxe para o centro. E ali ele faz em 94. Mas quem vai para o segundo turno? O Lula. Está lá a ponta. E o Antônio Carlos Magalhães precisou estar junto com o Fernando Henrique para ele... E por aí foi. E por aí foi. O PSDB assumiu um lado e ficava... Então, uma bipolaridade. Aquela polarização ninguém falava mal, porque tinha o PSDB. Enfim, Joaquim é o novo bola da vez. O que significa também isso? Além da tentativa de criar o Joaquim Barbosa como candidato alternativo, o fim do Moro. Este blogueiro vem falando há coisa de um mês, 2 meses, que o teto do Moro é final de abril, que o Moro não conseguirá ser candidato à presidência da República. E agora, ontem, pelo mesmo que o catapultou o candidato Pedro Bial no seu programa, que ninguém vê, o Moro foi desistido. O Podemos está perdendo deputados e mais breve, não vai demorar muito para que o Moro tenha que fazer aquilo que a gente já previa, que é se lançar candidato a um cargo proporcional e, se ele quisesse arriscar, ele será senador, porque a senador ele corre ainda o risco também de não se eleger. Enfim, mais um capítulo de La Terceira Via. Beijos e beijos a todas, todos e todes.